Estamos aguardando as perguntas, tá? Por favor, por escrito. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Comissão Científica do Congresso pelo convite para a palestra. Bem, o tema, antes de começar a palestra especificamente, eu gostaria só, em 2 minutinhos, quando eu vi a mesa, a composição da mesa, eu vi que o moderador era o Dr. Marcelo Postiglione. Eu fiquei assim muito contente, porque eu gostaria assim de fazer assim brevemente um comentário com relação ao meu trabalho hoje especificamente e a participação assim que ele teve no trabalho do Instituto Roberto Costa, né? O Dr. Marcelo foi assim uma pessoa que desde o início que nós esboçamos a continuidade do trabalho com os nosóides vivos do Dr. Roberto Costa, se colocou assim como um grande incentivador nosso, mais particularmente a mim, que era aluno dele aqui em São Paulo, no IBE, e sempre esteve assim bastante... sempre foi um grande incentivador e abnegado no trabalho, na divulgação do trabalho do Roberto Costa. Antes de entrar aqui na sala, eu comentei com ele que, quando eu era aluno lá dele no IBE, ele elaborou um memento terapêutico para nós, para nosso trabalho que nós temos com homeopatia no Programa de Saúde da Família, um memento especificamente para o Programa de Saúde da Família, e que ele não tinha mais notícias sobre o memento, né? Há 2 ou 3 anos que a gente não se fala mais assim particularmente, e ali eu encontrei com ele no Congresso e falei do sucesso que o memento faz hoje no Programa Saúde da Família, né? Além disso, ele esteve presente na inauguração do Instituto Roberto Costa, né, lá no dia que foi inaugurado, no Memorial Roberto Costa, e me ensinou muito sobre nosóides do professor Roberto Costa. Aprendi muita coisa mesmo de nosóides com o Marcelo. Eu acho que ele não sabe do tamanho da importância da contribuição dele ao trabalho, mas eu posso dizer que foi um dos grandes professores de nosóides vivos que eu tive, foi o Dr. Marcelo Postiglione. Bom, começando o tema específico, quando me chamaram para fazer a palestra, me deram um tema que foi o seguinte: quais os fundamentos dos nosóides vivos? A comprovação científica, qual o valor da prova? Esse foi o tema que me foi proposto. Bom, eu, quando recebi o tema, eu pensei bastante, né, como o tema é um desafio, né? Vir a um Congresso Brasileiro de Homeopatia e vir falar se há comprovação científica para os nosóides, ficou uma coisa assim muito desafiadora. Mas aí eu refleti bastante e pensei com relação à cientificidade. O que é cientificidade, né? O que é científico? E aí nós temos dois caminhos a seguir e 2 maneiras de observar essa pergunta que foi colocada para mim. Uma ciência não oficial, não acadêmica. Quando eu falo não oficial, não acadêmica, eu estou me referindo aos muros da universidade, o que está dentro da Universidade Brasileira, dentro daquilo que nós chamamos de ciência oficialmente, aquilo que a CAPES aceita nos programas de pós-graduação, mais especificamente estrito sensu, mestrado e doutorado. E mais, o que é ciência? O que a CAPES considera como ciência? E como é que é construída essa ciência? Essa ciência oficial brasileira, ela é construída com trabalhos científicos que são publicados em periódicos indexados e de impacto. Periódicos que são classificados em Quali A e Quali B pela CNPq. Então, eu fico pensando, o que eu vou falar de ciência em termos de homeopatia? E quando a gente começa a
observar os periódicos Qualy-A do CNPq, nós não temos nada de homeopatia. Temos nosódios, mas não temos homeopatia. Então, eu fico pensando assim, e o segundo caminho que eu falei, esse é o primeiro, da ciência oficial. E existe um segundo caminho, que é o da ciência não oficial, da racionalidade médica homeopática, mas não aquela racionalidade acadêmica, essa que nós discutimos dentro dos congressos de homeopatia, há anos e anos e anos nós discutimos, mas que é uma racionalidade, é um caminho científico, é um caminho dentro, epistemologicamente falando, sistêmico e não biomecânico. É uma ciência, mas não é uma ciência considerada pela CAPES. A CAPES não considera essa cientificidade sistêmica, como nós estamos aqui habituados a discutir nos nossos congressos. Tendo essas duas visões, eu pensei, como eu vou responder à pergunta proposta a mim? Pela racionalidade sistêmica, médica homeopática sistêmica, não oficial, ou pela racionalidade médica mecanicista oficial proposta pela CAPES? E eu resolvi buscar o caminho da CAPES, porque esse é o caminho que nós, homeopatas, viemos buscando há anos e anos, e que nós temos que cada vez mais buscar essa entrada nesse meio, né? E eu resolvi buscar esse caminho da CAPES para responder a essa questão da cientificidade dos nosódios vivos. Bem, antes, porém, eu vou falar um pouquinho sobre os nosódios dentro da homeopatia, né? Porque eles nos parece muitas vezes que estamos falando de outras abordagens terapêuticas que não homeopáticas. E isso é um engano. Até porque os principais medicamentos miasmáticos, eles são nosódios, né? Então, nós não estamos falando de algo que não é homeopático. Nós estamos falando de homeopatia. Homeopatia que Hahnemann fala no parágrafo 49 e 59, e eu me lembro sempre de uma aula do Dr. Marcelo Pustiglione falando desses parágrafos especificamente, onde ele fala dos nosódios. Então, os nosódios estão dentro do corpo doutrinário do organon da homeopatia. Então, nós não estamos falando de algo que não está no corpo da nossa doutrina. Estamos falando de algo que está dentro do corpo doutrinário, mas que já foi um divisor de águas, até para Hahnemann mesmo, né? Mas é algo que sempre esteve presente na abordagem homeopática. Então, quando falamos de nosódio aqui no Brasil, vamos falar de Roberto Costa, né? Não tem como nós falarmos de nosódios sem citarmos o nome dele. E, especificamente, Roberto Costa, eu poderia ficar falando aqui de várias passagens da vida dele, mas eu vou falar de uma passagem científica, que talvez muitos de vocês conheçam, eu já tenha falado em outras ocasiões, em outros congressos, mas eu gosto sempre de citar essa passagem, porque essa passagem é um marco teórico, não só no mundo dos nosódios, mas um marco teórico na homeopatia em geral, que foi o trabalho que foi feito com o Trypanosoma cruzi na Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Esse trabalho foi muito conhecido no meio homeopático, um trabalho feito com rigor metodológico, científico, publicado, e onde foi comprovada a eficácia dos nosódios vivos na imunização de camundongos infectados com o Trypanosoma cruzi, né? O trabalho, em resumo, mostra que um lote de camundongos imunizados com o Trypanosoma cruzi dinamizados